Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci dentro de um lar completamente conturbado. O meu pai era muito agressivo e só falava conosco na base dos gritos e da violência. Ele tinha problemas com drogas e álcool, e a minha mãe era a única que segurava as pontas em casa. Mas era muito difícil para ela porque o meu pai não a respeitava e fazia com ela o que bem queria. E aos 3 anos, o meu pai acabou me empurrando e eu caí quebrando a clavícula. E esse incidente o abalou profundamente por um tempo. E ele até prometeu nunca mais nos bater. Mas quando a gente aprontava, ele ficava nervoso e se esquecia da promessa. E a gente caía na cintada outra vez. Sabe, o jeito que ele nos tratava acabou levando a gente para a rua. Tanto eu quanto os meus irmãos vivíamos no meio das brigas, acreditando que a violência resolvia tudo, mesmo machucando a nós e aos outros. E uma vez, o meu irmão Ado rachou a testa de um colega porque o menino disse que ele tinha um narigão. E quando a notícia chegou ao meu pai, ele o parabenizou, dizendo que ninguém deveria levar desaforo para casa, e não corrigiu o garoto, e isso o tornou ainda mais violento. Infelizmente, o meu irmão foi para um caminho perigoso e se perdeu na vida. A minha mãe dava conselhos, conversava, mas o Ado não ouvia ninguém. Ele se achava o imortal e por conta disso acabou levando a pior. O meu irmão foi assassinado e jogado na linha do trem, com várias partes do corpo espalhadas. E isso deixou a minha mãe completamente desorientada. A mamãe, que era a luz do nosso túnel, acabou deixando uma tristeza profunda tomar conta dela. E numa certa manhã de sábado, ela saiu dizendo que iria até o mercadinho pegar uma pedra de sabão e já voltava. Mas ela não voltou. E no final da tarde recebemos a notícia que ela havia se jogado de uma ponte. E em 3 meses perdemos a nossa mãe e o nosso irmão. E a nossa família foi descendo ladeira. A minha irmã Ana engravidou de 3 homens diferentes. E os filhos dela iam sempre morar com os pais, porque ela afirmava que não tinha condições de cuidar de criança. E quando os meninos vinham passar alguns dias em casa, ela não se preocupava com eles. Não lhes dava comida nem banho. A única preocupação da Ana era ficar bem arrumada e pintada para sair com os homens. E eu achava aquilo um absurdo e em uma ocasião eu decidi conversar com ela. No entanto, a Ana simplesmente me mandou cuidar da minha vida, afirmando que ela cuidava muito bem da dela e deixou claro que se precisasse de conselhos, não seria em mim que ela iria se apoiar, pois me considerava tão torto quanto ela. E sabe, eu não gostei do jeito que ela falou comigo e acabamos discutindo. A Ana partiu para cima de mim, me arranhando, me mordendo. E para me defender, eu acabei dando um soco no nariz dela. E a minha irmã me jurou vingança, onde ficamos anos sem nos falar e tudo que ela podia fazer para me ferrar, ela fazia. O único mais centrado em casa era o Carlos. Ele vivia tentando acertar, aprender com os erros cometidos por nós. E o meu irmão chamava a nossa atenção, mas nem eu e nem a Ana estávamos prontos para tais mudanças. E por isso,
Ele decidiu pegar as suas coisas, e partir. O Carlos alegava que era mais fácil ele se contaminar conosco do que nos libertar com ele. E para evitar o risco de ser mais um sem noção, ele partiu e foi viver a sua vida longe de nós, o que fez muito bem a ele. Eu andava com os caras da pesada, onde muitos tinham problemas tanto com a polícia quanto com outros bandidos. E se eles morressem a qualquer momento, seria um alívio para a sociedade. Aconteceu que estávamos reunidos em um bar, conversando, bebendo, jogando, quando de repente um carro com 3 homens mascarados parou em frente ao estabelecimento e começou a disparar tiros. E quando eu percebi o perigo, me joguei no chão, permanecendo lá até tudo terminar. A situação parecia interminável. Foi uma cena aterrorizante que se tornou o pior momento da minha vida. E no meu desespero, eu implorei silenciosamente a Deus por uma chance de sobreviver e mudar o meu caminho. E como num passe de mágica, os disparos cessaram e os homens entraram no carro e partiram a milhão. Eu estava completamente devastado, mas eu consegui me levantar e ver que todos os meus companheiros estavam mortos. E com muito medo do que havia acontecido, eu fugi, corri desesperadamente para bem longe dali. Cheguei em casa, nem sei como, só sei que eu peguei algumas roupas e parti imediatamente daquele lugar. Eu sentia que não podia mais ficar ali, embora eu não soubesse exatamente quem eles estavam procurando. Mesmo assim, eu precisava garantir a minha segurança. Eu não queria arriscar morrer daquela maneira. E aquilo pareceu muito doloroso. E durante anos, eu sonhei com aquela cena e acordava desesperado. Enfim, me mudei para Itu com determinação e poucos recursos, sem ter um lugar para morar, sem nem saber por onde começar. Mas eu comecei. Encontrei uma casa que alugava quartos para rapazes e consegui um para mim. O lugar não era os dos melhores, mas pelo menos eu teria um canto para descansar. E com medo do meu dinheiro acabar, eu achei melhor procurar um emprego e acabei encontrando como ajudante em uma padaria. Para alguém que nunca havia trabalhado, até que eu me saí muito bem. No entanto, a mulher do dono começou a flertar comigo e por isso eu preferi pedir demissão. O Sr. Boris não queria me demitir de jeito nenhum, mas por respeito a ele, eu não quis ficar. E um dia, quando eu estava deitado no meu quarto, o dono da pensão foi até lá, dizendo que havia uma mulher querendo falar comigo. E quando eu cheguei até a recepção e vi a mulher do seu Boris, ela disse que não conseguia me esquecer e gostaria de ter um caso comigo, que se eu quisesse, não precisava mais trabalhar porque ela me bancaria. Confesso que para alguém que não era muito ligado ao trabalho, a proposta dela foi bastante interessante. No entanto, mesmo sem saber completamente o significado da palavra família, eu sabia que uma família não poderia ser destruída por terceiros e por isso não aceitei a proposta dela. Mas a dona Helena insistia muitas vezes, até me mandava presentes, como sapato, calça, blusa, boné e até dinheiro. Olha, eu não nego que os presentes eu usava, mas ela eu nunca encostei um dedo. Sabe, no final da rua da pensão havia uma mulher que cuidava de animais de rua.
as pessoas simplesmente abandonavam os animais e ela acolhia e cuidava deles. Eu acabei fazendo amizade com ela porque eu sempre gostei de animais e a simplicidade da Cida me conquistou. Ela era separada, mãe de 2 crianças e trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. A sua vida já era difícil o suficiente, mas havia um agravante. O seu ex-marido vivia na porta dela causando confusão. Ele se recusava a pagar pensão, alegando que não queria dar dinheiro para ela gastar com os animais. Essa era a desculpa que ele usava para não fazer a sua parte. E um dia, depois da Cidinha dizer a ele que iria na justiça, o ex-marido dela resolveu aparecer e mostrar para ela que ele não tinha medo das ameaças. E na minha frente ele simplesmente começou a agredir a Cida, dizendo que estava cansado de ser incomodado e que se ela precisasse de dinheiro, que trabalhasse mais. E eu tomei as dores dela, porque eu me lembrei do que o meu pai fazia com a gente e parti para cima dele exatamente como ele fazia com ela. Ah, mas eu peguei aquele homem e mostrei a ele com quantos paus se fazia uma canoa. E precisou dos vizinhos para nos separar e ele disse que iria acabar comigo e que eu não esperasse por esperar. Enfim, ele não voltou a perturbar mais a Cida e ela não recuou. Decidiu levá-lo à justiça, já que as crianças tinham direito à pensão. Olha, a Cida tinha o sonho de reformar a casa dela, mas não tinha condições de pagar um pedreiro. E eu, que nunca tinha trocado uma lâmpada, ouvindo a Cida falar dessa tal reforma, eu comecei a considerar a ideia de ajudar. E na ousadia, eu falei que se ela comprasse o material, eu faria a reforma para ela sem cobrar. E a Cida, sem saber que eu não sabia nem martelar um prego, acreditou em mim e comprou todo o material. Na pensão havia um pedreiro chamado Seu Luiz, e ele foi me dando umas dicas, me orientando e até mesmo foi até a casa da Cida para verificar se eu estava fazendo tudo corretamente. E para minha surpresa, eu estava no caminho certo e fui realizando o sonho da Cida. Cada cômodo terminado era um agradecimento a Deus que ela fazia. E quando vimos, toda a casa dela estava com piso. Depois a Cida quis colocar azulejos na cozinha, trocar as janelas, pintar. E foi na casa dela que eu aprendi a ser pedreiro. E tomei gosto pela profissão e comecei a trabalhar com o Seu Luiz. Ele me ensinou muitas coisas, muitos macetes, e depois que ele parou de trabalhar, eu continuei. A Cida era tão carinhosa, gentil, e eu nunca a vi gritar com ninguém. Ela falava com os filhos com amor e carinho, e por isso eu me apaixonei por ela. A Cida foi a mulher que me ensinou o que era amor e o que era amar. 30 dias depois de começarmos a namorar, decidimos morar juntos. Eu, que nunca havia pensado em formar uma família, adorei chegar em casa após o trabalho e sentir o delicioso cheiro da comida pela casa, ver as crianças brincando com os animais e testemunhar como os animais que antes não tinham ninguém, agora faziam parte de uma família, sem contar que a Cida sempre me esperava com um sorriso estampado no rosto. Eu ajudei a Cida e ela me ajudou. E juntos conseguimos tirar a nossa vida financeira do buraco, sair do vermelho. Eu consegui dar o conforto que ela, as crianças e os animais tanto mereciam. E combinamos que os próximos animais que chegassem iriam para a adoção.
e ela concordou. Eu passei a me comportar como um homem de família. A minha mente foi transformada e tudo que eu fazia, eu pensava primeiro neles, para depois pensar em mim. Depois de descobrir o verdadeiro significado de ter uma família, eu decidi visitar o meu pai e a minha irmã. E ao bater palmas no portão da casa do papai, a Ana apareceu na porta e assim que me viu, abriu um sorriso e disse que estava feliz em me ver e nos abraçamos. A minha irmã compartilhou comigo que o nosso pai havia falecido devido a problemas no fígado, mas não me avisou antes porque não sabia onde eu estava. Além disso, revelou que estava enfrentando um câncer, mas tinha uma forte fé em Deus para sua cura. Ela afirmou estar se tornando uma nova pessoa, inclusive estava tendo mais contato com os filhos. A Ana também me contou que o Carlos estava casado com um filho e era pastor de uma igreja, e foi ele quem a levou para ter um encontro com Jesus. E o nosso irmão só sabia trabalhar em prol do próximo. A minha irmã Ana, através da sua fé, foi curada e verdadeiramente se transformou. Ela não se casou e passou apenas a viver para os filhos, se tornando uma boa mãe. Cid e eu tivemos um menino, o André.